Olá, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, Pai seja com todos, amém? Sejam aí todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Partilhando. Estamos aqui para compartilhar com vocês a palavra do Senhor, amém? O Evangelho de Jesus. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, deixa o seu like, clica nas notificações, aquele sininho para que você receba os novos vídeos que vai saindo, e compartilha, minha irmã. Compartilha, meu irmão, a palavra do Senhor. Compartilha o Evangelho de Cristo. Amém? Vamos aí já partir para a palavra. Eu estou já com a minha Bíblia aberta aqui no livro de Mateus, capítulo 12. Eu vou ler do versículo 33 ao 36. Amém? Acompanha aí. Diz assim: a árvore e as suas frutas. Vocês só poderão ter frutas boas se tiverem uma árvore, mas se tiverem uma árvore que não presta, vocês terão frutas que não prestam. Porque é pela qualidade das frutas que sabemos se a árvore é boa ou não presta. Ninhada de cobras venenosas. Como é que vocês podem dizer coisas boas se são maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa boa tira o bem do seu depósito de coisas boas, e a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más. Eu afirmo a vocês que, no dia do juízo, cada pessoa vai prestar contas. Vai prestar contas, de toda palavra inútil que falou, porque as suas palavras vão servir para julgar se você é inocente ou culpado. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Amém, meu irmão? Amém. Irmão, a palavra de Deus, ela sempre dá uma referência naquilo que nós precisamos. Às vezes, irmão, nós estamos tão preocupados em algumas coisas e não vê o que a palavra de Deus, não vê aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Precisamos, Pai, precisamos entender que quando estamos ligados em Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos conhecer o que é bom, o que é mal, o que é a pessoa que faz o bem ou a pessoa que faz o mal. Então você sabe se aquela pessoa, se aquilo vem de Deus ou vem do mundo. Então a gente tem esse conhecimento através da palavra, porque ele fala: como poderão ter frutas boas se tiver uma árvore boa? Se você é uma árvore boa, então você vai ter frutos bons. Se você cuida daquela árvore, você cuida dela, você está sempre cuidando, sempre ali, cuidando daquela árvore. Então aquela árvore vai dar um fruto bom. Mas se você parar de cuidar, aquilo vai dar frutos maus. É como nossa vida na presença de Deus. Se nós não cuidar do nosso coração, cuidar da nossa vida, de estar na presença de Deus, como que nós podemos ter uma vida abençoada ou ter frutos bons? Nós não podemos, porque ele fala: tiverem uma árvore que não presta, você terão frutos que não prestam. Então, o que acontece? Então, diante de Deus, Ele sabe se você for uma pessoa boa ou se for uma pessoa má. Então Ele vai saber. Então não tem como sair, como se esconder, como fazer. Ou nós faz coisas boas ou nós faz coisas más. Então não existe meio termo diante de Deus. Você tem que seguir o caminho certo, Se eu sirvo a Deus, eu tenho que seguir o caminho do bem, não o caminho do mal. Tem que fazer coisas boas. Não importa o que está acontecendo, se alguém falou mal, se alguém xingou, se alguém levantou falso testemunho contra a sua vida, mas você tem que ser diferente. Você não pode ser aquela pessoa
igual às pessoas do mundo. As pessoas do mundo fazem aquilo que o mundo oferece. Mas nós não, nós somos uma pessoa de Deus, nós temos que ser diferente. Nós temos que fazer coisas boas. Mesmo que nós seja ofendido, seja maltratado, nós temos que fazer coisas boas, porque nós somos de Deus, nós vivemos para Deus, nós temos que fazer as coisas boas. Porque pela qualidade do fruto que sabemos que uma árvore é boa ou não. Então nós que somos de Deus, nós vamos saber se aquela pessoa é uma pessoa boa ou não, se a pessoa fala a verdade ou não, né? Então nós temos essa sabedoria, nós temos esse entendimento para conhecer. Agora, sem a presença de Deus, longe de Deus, nós somos cegos, nós não conseguimos enxergar nada na nossa vida. Nós vamos chegar a achar que aquela pessoa é boa, achar isso, achar aquilo, nossa maneira que nós achamos que deve ser. E não podemos. Jesus fala aqui, né, para o povo ali, ninhada de cobra venenosa. Como é que você pode dizer coisas boas se são mal? Então, às vezes, irmão, como que nós podemos dizer que nós somos boas pessoas se nós fazemos o mal também? Então não tem justificar uma coisa, né? Ou é mal ou coisa boa, né? Não existe meio termo. Ou você faz coisa boa ou você faz coisa mal. Não existe mais ou menos. Como Jesus disse, ninhada de cobra venenosa. Como é que você pode dizer coisas boas se são mal? Então a boca fala que o coração está cheio. Se o coração seu está cheio de coisas ruins, você vai falar coisas ruins. Dali só vai sair coisa ruim. Se seu coração está cheio de coisas boas, então dali você vai tirar coisas boas. Então vai ser coisas boas. Então ele fala aqui no verso 27, porque as suas palavras vão servir para julgar você, se você é inocente ou não. Diante do tribunal de Deus, né? Deus vai saber se você foi uma pessoa boa ou ruim. Então, irmão, para você ser abençoado, você tem que mudar seu comportamento. Muda. Seja diferente. Não importa que as pessoas falem de você, mas seja diferente. Não tenha vergonha de falar na palavra de Deus. Não tenha vergonha de estar na presença de Deus, de falar de Deus com as pessoas. Porque Deus disse, aquele que se envergonha de mim, eu envergonharei dele também. Então nós temos que ser sinceros. Sim ou não, não. Ou nós serve a Deus ou não serve a Deus. Ele fala aqui no verso 38. Então algum mestre da lei e alguns fariseus dizem, Jesus, mestre, queremos ver se o Senhor faz milagre. Então olha a hipocrisia das pessoas que quando não entendem. Quando as pessoas duvidam de algumas coisas de Deus, ela duvida, né? Que Deus pode fazer todas as coisas. Eles queriam ver, e Jesus já tinha feito um monte de milagres. Como que as pessoas ainda pedem mais, né, para Deus? É a pessoa que não tem confiança, pessoa que não acredita em Deus. Então precisa mudar o nosso comportamento. Amém? Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Estou aqui esmiuçando na minha mente a palavra do Senhor e ouvindo, né? Essa palavra é tremenda, amém? Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós semeamos, com aquilo que nós falamos, aquilo que sai dos nossos lábios, né, meu irmão? Da nossa boca, minha irmã. Porque tem um ditado aí, né, popular, que o mundo fala, né? Na hora da raiva, a pessoa fala, xinga, né? É um monte de coisas ruins que a pessoa fala. E aí, passado o tempo, né? Depois aquela pessoa é cobrada por aquilo, que a pessoa fala assim, mas eu falei da boca para fora. Eu cansei de fazer isso, amém? Né, meu marido? Nós cansamos de fazer isso. Dá um jeitinho, né? A gente falava. Não, mas eu falei ali na hora da raiva. Mas eu falei ali porque eu estava nervosa. E eu falei da boca para fora. E a própria palavra de Deus aqui, né? No versículo 34, ela fala que a boca fala do que o coração está cheio.
Então, por mais que eu esteja nervosa, irada, estressada, não importa, desesperada, a minha boca tem que ser um vaso que tenha frutas boas. Tem que sair coisas boas da minha boca, mesmo em meio à mágoa, mesmo em meio à ira, não importa. Aconteceu um fato conosco essa semana, nós passamos uma grande luta, e nós ficamos muito, mas assim, muito entristecidos com o que aconteceu. Eu não vou falar hoje, porque não é hora para isso, e nem estou ainda bem para falar. Mas nós, o tempo todo, eu procurei, em meio àquela tristeza, aquela angústia que eu estava sentindo, eu procurei a presença de Deus. Eu busquei estar na presença de Deus. Ainda ontem, tudo começou na segunda-feira e foi terminar na quarta. E de um jeito que nós não esperávamos e não queríamos que tivesse acontecido. E nós choramos, e nós lamentamos, e nós nos entristecemos muito, mas muito mesmo. E o meu filho, muito mais que nós. E ali, ontem à noite, nós tomamos banho e sentamos lá na nossa cama para assistir uns vídeos, alguma coisa no YouTube, procurar um filme, alguma coisa. E aí eu falei pro meu marido, eu não estou bem, eu quero assistir filme, eu quero algo da parte de Deus. Aí eu falei para ele, vamos ouvir louvor? Posso louvar, pôr louvor no YouTube? Ele falou, pode, também gosto. E aí nós colocamos alguns louvores, né? E eu vi que cada louvor foi me direcionado pelo Espírito Santo. E ali nós ouvimos louvores que chamava Deus para reinar sobre o nosso coração, sobre a nossa vida. E nós ouvimos louvores que, o último louvor eu lembro que disse assim, tranquiliza, né? Quando tudo passar, você vai entender. E esse louvor ali, eu ainda louvei, chorei e falei amém, Senhor, amém. Mesmo que eu não entenda, mas que eu consiga ter consolo no meu coração, meu filho, que meu filho seja consolado, meu marido, que essa tristeza saia, acabe. E ali o Espírito Santo começou a falar algo no meu coração, que eu nem li a Bíblia, porque foi assim, algo assim muito na presença mesmo, sabe, irmãos e irmã? Na presença, quando nós entramos na presença de Deus, quando nós escolhemos estar na presença de Deus, eu podia escolher descansar, eu podia escolher estar dormindo, eu podia escolher continuar chorando, continuar preocupada, mas eu escolhi, como Maria e Marta. Maria escolheu a melhor parte, que é estar aos pés do Senhor. Né, minha irmã? Escolha, minha irmã, estar aos pés do Senhor, ao invés de escolher, estar gritando, xingando, né? Falando coisas que não deve. E ali o Senhor veio sobre mim durante aqueles louvores. E aí, quando eu encerrei o louvor, eu falei pro meu marido, agora vamos orar. E eu tinha já mandado chamar meu filho. Eu falei, filho, vamos orar? Ele veio. E nós, ali no nosso quarto mesmo, eu falei pro meu filho, senta aí primeiro, na cadeira. Eu quero falar algo que Deus falou para mim. E ali o meu filho sentou, meu, e eu falei assim, nós às vezes questionamos, será que Deus está me vendo? Será que Deus está nessa situação? Será que Deus está olhando para mim? Está comigo nessa situação, nessa crise, nesse problema? E ali o Espírito Santo, ele ministrou assim no meu coração, e eu falei para o meu esposo, para o meu marido,
o Senhor diz assim: você acha que eu não estava com o meu filho quando ele foi ali levado para aquele lugar, sendo apedrejado, rasgado, mutilado ali, cuspido, envergonhado, né? Machucado? Você acha que eu não estava ali com o meu filho? Você acha que eu não estava vendo? Mas era minha permissão. Por quê? Porque lá na frente, nós íamos entender o porquê daquele sacrifício, o porquê daquela luta tremenda, o porquê de todo aquele sofrimento. Jesus, ele se entregou naquele madeiro por nós, por mim, pelo meu filho, pelo meu esposo, por você, minha irmã, por você, meu irmão. Preste atenção. Às vezes nós passamos por lutas, por situações, e nós achamos, isso não é de Deus. É o inimigo na nossa vida. Porque Deus não ia permitir uma coisa dessa. Sim, Deus permite. Deus, minha irmã, Ele permite que nós passemos por momentos difíceis, por problemas, situações que nós não queremos viver e nós achamos que, nós não merecíamos isso. E Jesus merecia? E Jesus merecia ir para aquela cruz, ser crucificado, ser maltratado, ser ali espisoteado pelo ser humano? E por amor ele fez isso. Então o Senhor me mostrou isso. Deus, ele falou para mim: você acha, filho? Você acha, filho, que eu não estava lá? Eu estava no controle de tudo. Você acha que quando José foi jogado naquele buraco pelos irmãos, naquela cova no meio do deserto, você acha que eu não estava lá com ele? Quando José foi vendido como escravo, quando José, depois de ter aliviado um pouco a luta dele ali como escravo de Potifar, ele ser acusado por um crime que não cometeu e ele foi jogado na prisão, além do escravo, jogado na prisão. Você acha que eu não estava com José? Então assim, Deus falou. Ali eu pedi perdão para Deus. Eu falei: Senhor, eu sei que o Senhor é conosco. E eu falei para o meu filho, meu filho, Deus está na nossa vida. Deus, ele não perdeu o controle de nada. Ele está no controle de tudo. Tudo que nós passamos, cada caminho, cada passo que nós damos, o Senhor, ele sabe. E tudo é permissão dele. Tudo é para a glória dele. Agora, hoje, nós não vamos entender, mas lá na frente, Deus disse que lá na frente, para nós tranquilizar o nosso coração, porque lá na frente, quando tudo passar, nós vamos entender, né? E eu louvei e glorifiquei mais a Deus. E ali nós demos as mãos e nós oramos. Tá vendo, minha irmã? Eu podia estar ali murmurando, eu podia estar ali chorando, eu podia estar ali falando: Deus não me ama, Deus não está nesse negócio, Deus não está nessa situação. Se eu fosse uma árvore ruim, eu poderia estar falando tudo isso. Mas se eu sou uma árvore boa, os frutos têm que ser bons. Aí as pessoas falam: mas o fruto, a gente vê a vida da pessoa, se vai tudo bem. Eu já ouvi pastores falando isso. Você vê se uma pessoa, ela é uma árvore boa, se ela tem bons frutos, né? Se a vida dela vai bem, se corre tudo bem, se ela é bem financeiramente, se ela tem saúde. Mentira de Satanás mesmo, para enganar você. Essa pessoa está sendo usada pelo inimigo para te enganar. Nós, servos do Senhor, do nosso Deus, nós passamos por luta, nós passamos por dores, por tribulações, como José passou, como Elias passou, como Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, Davi e tantos profetas.
e servos do Deus Altíssimo, que passaram por tantas lutas. A Bíblia não fala de nenhuma pessoa que teve uma vida de só vitória. Não. Nós estamos aqui neste mundo e a palavra de Deus diz que a chuva e o sol nascem para todos, cai para todos. Então, se o meu vizinho passa por luta e tribulação, eu passo por luta e tribulação. A diferença é como eu me comporto em meio às lutas e tribulações. Eu continuo adorando a Deus ou eu vou adorar o inimigo, falando palavras ruins, falando coisas para machucar quem me machucou ou para ofender até mesmo a Deus, falando que Ele não me abençoou. Ah, sim, Deus me abençoou. Em meio a toda essa luta, em meio a toda essa tribulação, eu sei que Deus me abençoou. Ele está me dando força para seguir adiante. Ele me deu força no dia para suportar. Ele está dando forças para o meu filho, que foi o mais afetado na situação, para suportar. Ele deu forças para o meu marido. Então, minha irmã, a minha palavra é: Deus, eu te amo. Deus, eu te adoro. Eu estou triste, eu não sou hipócrita. Eu falo para Deus, falo: Senhor, quantas vezes eu paro e lembro da situação e eu falo: Senhor, eu estou triste. Eu estou bem triste ainda, me ajuda. Me ajuda para que essa tristeza venha cair por terra. Consola o nosso coração, Senhor, mais um dia. Ajuda-nos a lembrar, mas lembrar com alegria. Mas eu te adoro, Senhor. Mas eu te amo, Senhor. E eis-me aqui. Eu e meu esposo estamos aqui fazendo a obra do Senhor. E ontem, apesar do meu filho estar bem abalado, ele estava lá, sentado na cadeira dele, em frente ao computador, editando o vídeo nosso para postar para vocês. Então, assim, meus irmãos, a palavra de Deus aqui, ela deixa claro, no versículo 36, eu afirmo a vocês que no dia do juízo, cada pessoa vai prestar contas de tudo que falar. De tudo que falar. De cada palavra inútil que sair da nossa boca. Quantas vezes, antes de conhecer o Senhor, eu só deixava palavras inúteis sair da minha boca. Palavra de ira, de ódio, palavra de rancor. Hoje não. Hoje eu tenho o amor do Senhor que vive em mim, o Espírito do Senhor que habita em mim. Então, eu, hoje, aqui no 34, a parte B fala: pois a boca fala do que o coração está cheio. Do que seu coração está cheio, minha irmã? De mágoa, de rancor, de falsidade, de tristeza? Eu estou triste? Sim. Nós estamos abalados? Sim. Mas nosso coração está cheio da presença de Deus. Nosso coração está cheio do amor do Senhor Jesus, do amor de Deus, né? Quando nós falamos palavras inúteis, nosso coração está cheio de amor? Não, está cheio de peçonha, veneno, coisas que vão sair dos nossos lábios, vão sair da nossa boca para machucar, para ferir o nosso próximo, para falar mal do próximo, para desdenhar do próximo. Isso é o que nós não podemos deixar que aconteça, minha irmã. Meu irmão, nós não podemos deixar que as coisas do mundo, que as lutas, as tribulações nos tirem da presença de Deus. Nós não podemos deixar nada nos tirar da presença de Deus. Amém? Deus, Ele é fiel e Ele é justo. Independente do que estiver acontecendo, meu irmão, do que estiver acontecendo, saiba que se você
é temente a Deus, se você serve a Ele, não se preocupe. Por pior que seja a tribulação, por pior que seja a sua luta, saiba que Deus está no controle. Ele não vai perder o controle de nada. Tudo vai estar no controle de Deus. Sempre. Sempre, né, amor? Com certeza. Deus sempre vai estar agindo a nosso favor. Deus é a essência de todas as coisas. Então, tudo está na mão dele. Aí você fala assim, mas como que Deus vai agir a nosso favor, a meu favor, com essa situação terrível que eu estou vivendo? Creia que essa situação terrível vai passar e você vai entender lá na frente, minha irmã, meu irmão, você vai entender lá na frente o que você está passando e o porquê dessa situação. E Deus vai te dar vitória. A palavra do Senhor, ela disse, só para encerrar aqui, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e temem a Deus. Você ama a Deus, minha irmã? Meu irmão, você o ama? Então tudo vai cooperar para o seu bem. Em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus que nós declaramos. Deus abençoe a todos que ouviram esse vídeo. Amém? Amém. Deus seja louvado e glorificado por todos nós. Fiquem todos com Deus aí. Esmiuçem bem essa palavra que Deus deu para você hoje, em meio ao que você está vivendo. E Deus vai te dar vitória. Creia nisso. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.